Anfitrião, administrador de acomodação ou gestor do meio de hospedagem que for bom é aquele que tem resultado principalmente em períodos com baixa procura. Afinal de contas, conseguir reservas na alta temporada ou nos feriados não é difícil, concorda comigo? O que não é uma tarefa fácil é conseguir reservas realmente vantajosas que trazem retorno financeiro nesse período com alta procura. Como, Henrique? Cobrando o maior valor possível na sua diária, sem que isso, ao mesmo tempo, afaste reservas da sua acomodação. Na aula de hoje, eu vou ensinar de uma vez por todas como precificar os feriados de forma a trazer o maior retorno financeiro para sua hospedagem ou acomodação. Quer ver só? Solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E hoje eu estou trazendo um tema que eu recebo bastante pergunta, que é o quê? Precificação. Ouço de muitos anfitriões, gestores de hospedagem, pode ser pousada, por exemplo, do que, Henrique, eu tenho dificuldade, eu tenho dúvida na hora de precificar, por exemplo, um feriado. Será que eu estou cobrando realmente a diária que eu poderia? Henrique, eu fico com aquela sensação que eu poderia cobrar um valor maior, mas ao mesmo tempo, se eu boto uma diária alta, eu fico com medo de perder reserva, sabe? Fica nessa dualidade, nesse paradoxo. Se eu botar um valor alto, eu tenho medo de não conseguir reserva. Mas, ao mesmo tempo, quando eu coloco o valor baixo, eu fico com aquela sensação que poderia ter cobrado mais. Isso acontece com você? Se isso acontece com você, a aula de hoje vai te ajudar, tá? E para dar mais profundidade, para conseguir ajudar mais com esse tema, eu trouxe um exemplo de feriado mesmo, tá? Hoje o foco aqui vai ser feriado. Provavelmente vai ter alguns termos novos, umas técnicas novas para você, mas não tem nenhum problema. Coloca nos comentários se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, ou quem sabe se você quiser que eu traga outro tema, outra aula mais específica, pode colocar nos comentários, sabe por quê? O tema de muitas aulas que eu gravo, eu pego aqui de comentários de vocês, pessoas como você. Às vezes eu não tenho condição de responder todos os comentários, mas eu garanto que todos, pelo menos, eu leio e me dá muitas ideias de aulas que eu trago aqui. Combinado? E olha, eu não sei se é a primeira vez que você está me assistindo, caso seja, prazer, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa. O que é o Me Casa Sua Casa? Me Casa Sua Casa administra acomodações, recebendo hóspedes, e além disso, a gente desenvolveu a metodologia Me Casa Sua Casa, que é a metodologia que ajuda anfitriões de acomodações por temporada e também hospedagens, qualquer que seja o tipo de hospedagem, principalmente pousada, a aumentar o faturamento, tá? E hoje é um bom exemplo que, se você aplicar, e o foco dos conteúdos que eu ensino aqui para você são conteúdos práticos para serem executados, implementados, te dar retorno, trazer resultado, tá certo? E aí, se você ainda é a primeira vez que você está me assistindo, aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho, aquele sininho, ele te notifica sempre quando eu coloco um conteúdo novo. Toda semana eu estou colocando um vídeo novo aqui, totalmente gratuito para você, combinado? E aí é o seguinte, olha o ditado que eu, entre aspas, trouxe aqui, né? Ditado que eu dei uma improvisada. Feriado bom é feriado reservado. Só que, na verdade, tem um porémzinho aqui, tá? Eu colocaria um asterisco, que é esse asterisco aqui. Por quê? Porque é o seguinte, como eu falei antes da vinheta, conseguir reservas na alta temporada, em janeiro, por exemplo, que é um bom exemplo de alta temporada, aqui no litoral, em feriados, finais de semana, ou qualquer período com muita procura, com muita demanda, é fácil conseguir reserva. Qual que é o desafio? O que está por trás? É conseguir reservas com diárias altas. Porque é o seguinte, às vezes eu converso com alguns anfitriões ou administradores de acomodação, seja ela qual for, que falam, Henrique, eu estou bombando. Olha aqui, consegui janeiro quase 100% de ocupação. Aí quando eu vou olhar o calendário, nos outros meses, nos demais meses, que a maioria é baixa temporada, aquela procura estável, só tem reserva ali no final de semana. Tem uma taxa de ocupação baixa, mas não é taxa de ocupação, o faturamento baixo fica ali pagando as contas o ano inteiro para chegar no final de semana, numa alta temporada e conseguir realmente ganhar dinheiro, faturar um mês ou outro. Não é assim. O aluguel de temporada ou as hospedagens conseguem faturar todos os meses e ter os picos de faturamento ali nos períodos com muita procura, tá certo? Então, nos períodos com alta demanda, mais uma vez, finais de semana, feriado, os meses de alta temporada, como janeiro, é fácil ter reserva. O difícil é o quê? É cobrar uma diária alta.
E aí, vamos entender como que a gente consegue, né, como a gente precifica, de forma a cobrar o maior valor possível na diária, que é isso que a gente quer. O que que a gente quer? A gente quer cobrar um valor alto, correto? Mas ao mesmo tempo que esse valor não afaste as reservas. Se a gente cobrar um valor muito alto, não vai ter reserva, não tem magia. Desculpa, não tem mágica, né? Mas dá pra gente chegar no meio termo, tá? Pra gente parar de ter aquela sensação de, poxa, poderia ter cobrado mais. Vamos entender como que faz, tá bom? Os primeiros pontos sobre feriado. Qual que é a importância dos feriados, principalmente nesse ramo aqui da hospedagem, que é o que a gente está trabalhando, né? Primeira coisa é o seguinte, os feriados são as melhores oportunidades para ter o quê? Picos de faturamento. E eu vou trazer um exercício aqui para isso aqui ficar mais fácil, tá? Porque tem duas coisas aqui. Uma coisa é você ter um pico de faturamento. Outra coisa é você ficar dependendo dos feriados da alta demanda para realmente faturar, para parar de ficar só pagando conta. São coisas diferentes. Eu quero trazer um exemplo aqui com você. Pensa numa loja que vende chocolate, né? Aí da sua cidade, da sua região, uma loja que vende chocolate. Vocês concordam comigo que ao longo do ano, provavelmente, essa loja tem uma estabilidade, né? Ela vende ali mais ou menos a mesma coisa cada mês, só que no Natal, no Dia das Mães, talvez Dia dos Namorados, não sei se Black Friday, enfim, essa loja vai ter alguns períodos de pico de faturamento, concorda comigo? Só que essa loja, ela não depende só desses faturamentos, desses picos, desculpa. Ela fatura todos os meses do ano. E nesses períodos, que aqui eu estou chamando de feriado, por conta do nosso ramo, né, da hospedagem, trazem pico, né? Então, normalmente o faturamento tem uma estabilidade, aí chega nesses períodos, né, faz um pico. Só que pico de faturamento é diferente de você depender dessas épocas para faturar, tá beleza? Mas essa é a primeira característica que eu queria trazer para você da importância dos feriados. Por quê? Porque eu estou vindo falar aqui para você especificamente como precificar no feriado, tá? Então é importante, por que você está falando de feriado, Henrique? Esse é o primeiro motivo. Aí, qual que é o segundo ponto? E o segundo ponto é o seguinte, como que a gente vai fazer o valor da diária? Como que a gente, vamos lá, ó, precifica o valor da diária por conta da demanda. O que está por trás aqui? Isso daqui não tem nada a ver com o setor da hospedagem. Isso daí é uma lei da natureza econômica do capitalismo, que é a oferta e procura. Quanto mais procura tem para alguma coisa, mais caro fica, né? Se você está procurando, se você bota para vender a sua casa, o imóvel que você mora, no dia seguinte, 100 pessoas te ligam, na hora você vai fazer o quê? Opa, vou aumentar o preço, tem muita gente me ligando. Agora, se você vai vender o imóvel que você mora, que você vai se mudar por qualquer que seja o motivo, e passa 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, sem nenhuma proposta, o que você vai fazer? Você vai baixar. Por quê? Essa é a lei da oferta e da procura, tá certo? Então, feriado, o que acontece? As pessoas viajam. Então, uma região, né, um lugar, tem mais procura, tem mais demanda. Se tem mais demanda, naturalmente, isso impacta na precificação, no valor da diária. Então, o nosso dever aqui, né, como bons administradores, bons anfitriões, bons gestores de hospedagem, é precificar com base nessa oscilação da demanda, certo? É isso que está por trás aqui dos feriados que a gente vai aprender a fazer hoje, combinado? E aí é o seguinte, antes da gente entrar na técnica, no como fazer, vamos pensar, a minha didática é pautada no seguinte, eu trago para você aqui o porquê das coisas e como fazer. Para quê? Para que você tenha senso crítico. Por quê? Cada situação é uma situação. Então, depois que você entende aqui como faz, depois que você entende a importância, fica mais fácil de você saber quando, como aplicar para sua hospedagem, para sua acomodação, de forma que te dá um maior retorno. Eu não fico ensinando receitinha de bolo. Aí você bota 300 gramas aqui, aí depois espera 2 minutos. Não, aqui é o seguinte, eu estou te dando a forma de fazer e aqui você entende e aplica de acordo com o seu cenário, seu contexto, as características da sua acomodação e da sua região, combinado? Então, olha só, já que a gente está falando de feriados, que são períodos que a gente tem picos de demanda e ao mesmo tempo picos de faturamento, porque a demanda, o preço acompanha a demanda, e aí a gente tem que precificar com base nisso. Já que a gente entendeu isso, e isso daqui para a maioria das pessoas é óbvio, é claro, mas eu gosto de explicar o tema como um todo, prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, tá? E aí, o que é bom evitar? A primeira coisa é o seguinte, reservas curtas. E aqui, na verdade,
reservas curtas não costumam ser o problema, porque não teria nenhum problema se a reserva for curta, mas se a reserva está te pagando o mesmo valor que uma reserva longa paga. Mas, via de regra, reservas curtas não dão tanto retorno quanto uma reserva mais longa. Então, eu estou colocando isso daqui porque, via de regra, reservas curtas não costumam ser as que dão mais retorno, tá? Mais específico, eu até prefiro, mais pontual do que reservas curtas, são reservas baratas. Ninguém quer. Fala a verdade para mim. Qual é a sensação que você tem quando o valor pago na diária de uma reserva em um feriado é praticamente o mesmo de uma reserva num dia qualquer, num dia de semana, numa época de baixa? Você fica com aquela sensação de frustrado. Fala a verdade. Por quê? Porque você sabe que feriado tem mais demanda, tem mais procura. Aí o que muitos acabam fazendo? Olham um concorrente, dá uma olhada na região, nas acomodações, nas hospedagens ali da região, e aí o que acontece? Você vê que tem acomodações no mesmo nível, no mesmo patamar, ou até inferiores que a sua, vamos dizer assim, né? Menos mobiliadas, menos equipadas, às vezes menor, com menos cômodo, enfim, menos móveis, cobrando um valor igual ou maior. Aí o que você pensa? Caraca, como eu com a minha acomodação, que teoricamente é uma acomodação mais equipada, mais preparada, mais mobiliada, não estou conseguindo cobrar o preço de acomodações teoricamente inferiores à sua. Você começa a pensar, caraca, eu estou fazendo alguma coisa errada. Né? Por quê? Porque você começa a se comparar e ver que ali na sua região tem acomodações até inferiores à sua, mais uma vez, entre aspas, cobrando valor igual ou maior. Aí você não entende. Por quê? Porque tem muita coisa que está sendo feita ali nos bastidores, principalmente com o que? Relação a anúncio, a precificação, quais plataformas anuncia, em que momento você altera a precificação, como você altera, tá? E eu até vou ensinar um conceito aqui para vocês, que é o seguinte, eu vou antecipar. O que é? Que diferente do que muitos pensam, precificar, escreve isso que eu vou te falar. Se essa chave virar para você, vai ficar muito mais fácil a sua vida daqui para frente. Olha só, precificar não é definir um valor, né? Você ir lá e entrar, era 200, vou botar 190. Isso não é precificar. Precificar é uma estratégia que é baseada em 4 pilares. Quais são os pilares? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. A gente vai ver algum desses pilares aparecendo já, e se para você o que eu estou falando é novidade, fica tranquila, fica tranquilo. Tem vários vídeos que eu gravo totalmente gratuito explicando esses pilares. É só você dar uma olhadinha aqui no YouTube ou você coloca nos comentários que eu posso te ajudar, de repente até gravando um novo vídeo sobre isso. O que você acha? Tá? Mas então, voltando. Então, diferente do que muitos pensam, precificar não é você ficar pegando o preço lá que o Airbnb mostra naquela caixinha, ficar aumentando e subindo sem critério. Isso não é precificar. Se fosse fácil assim, todo mundo estaria tendo resultado. E a minoria tem resultado. E realmente, né, resultado consistente, um resultado expressivo, significante. O que é? Por exemplo, se você administra uma acomodação por temporada, um bom resultado seria, por exemplo, conseguir uma rentabilidade maior do que você conseguiria se colocasse o mesmo imóvel no aluguel convencional. E, por exemplo, o que acontece com as acomodações que o Me Casa Sua Casa administra? A gente consegue dar para o proprietário uma rentabilidade maior do que o aluguel convencional, mesmo cobrando uma das maiores comissões do mercado, que é 30%. Por quê? Porque o resultado que a gente gera justifica isso. Além disso, se o proprietário quiser usar, ele usa o imóvel. Além disso, a gente garante que o imóvel vai estar sempre num bom estado de uso. Por quê? Porque os hóspedes precisam ter uma boa experiência para a gente conseguir boas avaliações e fazer a roda girar, né, daí para frente. Então, ter resultado consistente é isso que eu estou falando para você. E a chave que eu quero que você vire é essa. Precificar vai muito além de você ficar alterando aquele valorzinho que o Airbnb coloca dentro de uma caixa. Precificar é uma estratégia. Tem muita coisa por trás da precificação. Precificação de acomodações e hospedagem com resultado de verdade. E não a maioria que fica ali só pagando as contas, tirando um trocado ou outro, quando pinta um feriado ou uma época com alta demanda. Como, por exemplo, janeiro. Tá bom? O que mais a gente tem aqui? Então vamos lá. É bom evitar reservas curtas. Reservas curtas em si não é o problema mesmo é reservas baratas. Mas normalmente é um padrão, é o quê? As curtas costumam ser baratas. E também, o que pode acontecer? Isso a gente se rasga aqui por dentro. Feriados ociosos. Por quê? Tem 2 cenários mais comuns. Primeiro cenário mais comum, você cobra um preço que você acha que é justo, o mercado não paga e o feriado fica ocioso. Ou uma coisa que acontece muito, que com a técnica que eu vou ensinar para você é praticamente impossível, que a gente consegue se blindar, que é o quê? Você precifica apenas o dia do feriado e aí você consegue uma reserva antes e uma reserva depois. E o feriado em si,
né? O feriado acaba ficando ocioso, porque você não precificou da maneira correta, e aí veio um malandrinho, entre aspas, fez uma reserva antes e uma reserva depois, e o feriado, que seria o filé mignon, ficou ocioso, ficou vazio. Não sei se deu para entender, na verdade são duas reservas exatamente entre a data do feriado. Isso daí não é interessante para você, porque você está deixando de aproveitar a demanda, está deixando de ter um pico de faturamento ali. Por quê? Porque ainda não aprendeu a precificar, mas seus problemas vão acabar agora. Quer ver? Vamos então aprender a como precificar os feriados, tá? Coloquei de uma forma bem resumida esses 3 pontos aqui para fazer meio que um passo a passo aqui com você. Vou explicando passo a passo e, claro, depois para fechar com chave de ouro, vou trazer um exemplo aqui real. O primeiro ponto é o seguinte, por mais bobo que possa parecer, essa é uma dica que aconteceu comigo e acontece com a maioria dos anfitriões, tá? Primeira coisa que você vai fazer ao criar um anúncio ou antes de criar um anúncio é levantar todos os feriados. E eu vou além, tá? Minha sugestão para você, tô indo além, nos próximos 24 meses, tá bom? Por quê? Porque é o seguinte, é comum, quando a gente está começando, é muita coisa que tem que fazer, ou mesmo para quem já cadastrou. Então tem muitos feriados daqui para frente. Só que é um trabalho realmente separar, anotar, registrar e refletir isso na sua precificação. Eu, quando comecei, aqui eu administro acomodações e também moro no Rio de Janeiro, eu esqueci de precificar, por exemplo, o Rock in Rio. Aí quando eu fui ver depois, acho que foi a primeira reserva na Book que eu recebi, foi pro Rock in Rio com um valor bem baixo, porque eu esqueci de precificar. Esse daqui é um ponto que acaba muitos, assim, eu diria que a maioria dos anfitriões começam aprendendo na dor. Como que é aprender na dor? Você esquece de especificar e aí surge uma reserva e você tem que uma reserva pagando o mesmo valor do que a baixa temporada, só que no feriado. Então, a primeira sugestão, orientação que eu dou é, antes de meter a mão na massa, ou assim que você cadastrou, anota todos os feriados ali. E por que eu estou colocando 24 meses? Porque, a não ser que você tenha um motivo muito bom, muito forte, eu recomendo que você deixe o calendário aberto num período de 24 meses. Por quê? Porque o algoritmo da plataforma gosta, entende que você trabalha de forma mais profissional, você tem uma janela maior, você vai aparecer em mais pesquisa, em mais buscas, tá? O que eu até recomendo que para as datas muito futuras, você cobre uma diária maior, um valor maior. Mas isso é tema para outra aula, que senão eu não vou conseguir dar profundidade nessa aqui que eu preciso. Então, para as diárias muito futuras, daqui, sei lá, 6 meses para cima, você pode cobrar uma diária maior e eu recomendo que você faça isso. Mas recomendo que também que você deixe uma janela de disponibilidade de reservas para os 24 meses. Ah, mas Henrique, eu não sei o que vai acontecer na minha vida aqui depois de um ano. Beleza. Então, em vez de 24, bota 12. O que eu não recomendo é você colocar 3, colocar 6, porque fica uma janela muito curta, o algoritmo não gosta, isso começa a te impactar na sua visibilidade, no seu ranqueamento. Isso é super importante para quem quer ter resultado de verdade. Até porque é importante você saber disso. Quem tem resultado acima da média, muito acima da média, tem que saber que, assim como a maioria dos negócios, hospedagem é uma coisa de médio e longo prazo. Você vai conseguir resultados com o tempo, com as avaliações, melhorando o seu ranqueamento dentro das principais plataformas e por aí vai, tá bom? Então, essa é a primeira dica, tá? Por mais bobo que possa parecer, porque, óbvio, a gente está falando de feriado e aqui você tem que levantar todos. E aí, a segunda é o seguinte, e a segunda já começa a ficar um pouco mais técnico. Criar eventos com uma tananã antes e depois. E aqui tá um pulo do gato, com uma folga. Porque é o seguinte, o que acontece com o feriado? Feriado normalmente é um dia. Com muita sorte é uma quinta-feira, é uma terça-feira, que aí enforca segunda, enforca sexta, beleza. Mas via de regra o feriado é um dia. Então o que muitos fazem é que só precificam esse dia, essa diária. E o que acontece? Você está correndo um risco de chegar algum espertinho, reservar exatamente antes do feriado, ou fazendo o check-out, a saída no dia do feriado, tá? E também correndo o risco de ter uma reserva antes e depois, e ficar com um buraco ocioso no meio do feriado, que seria o terceiro problema que eu coloquei no flipchart anterior, lembra? De feriados ociosos. Então, qual que é a sacada aqui? Você vai criar eventos em alguns lugares chama de pacote, tá? Com uma folga antes e depois. E aí, daqui a pouco eu vou com um exemplo prático que eu vou trazer para você, vai ficar mais fácil. Mas, por exemplo, se o feriado é na quarta, eu vou criar um pacote de 7 diárias. 7 diárias. Por quê? Porque eu quero olhar para aquele período como um todo, tá? E aí você já vai entender o porquê disso, tá bom? Então, o segundo ponto é, depois que você levantou todos os feriados,
você vai ter que entender, esse feriado é numa terça, esse feriado é numa quarta, esse feriado é numa quinta, esse é no sábado ou no domingo. Se for sábado ou domingo, enfim, não é tão forte igual se fosse dia de semana, né? Mas, voltando para cá, você vai levantar todos os feriados e você vai criar pacotes ou eventos com uma folga antes e depois. Para quem trabalha diretamente nas plataformas, eu estou tentando lembrar do nome que o Airbnb dá para ele, eu acho que tem um nome específico lá, não sei se é pacote. É porque o que acontece? Quem trabalha mais profissional e, enfim, está no jogo, né, médio e longo prazo para faturar muito, contrata um Channel Manager, que é uma sugestão que eu dou, que eu realmente recomendo para quem quer ter resultado acima da média. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque usando o Channel Manager, dependendo do Channel Manager que você usa, mas o que eu uso permite, ele te possibilita você precificar de forma que a plataforma não possibilita. E essa forma que você precifica, baseado nesses 4 pilares que eu te falei, preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e plano de tarifa, essa forma completa de precificar, conectada, ela traz mais retorno. E infelizmente pelas plataformas não dá, você tem que fazer um improviso, mas não fica muito legal. É difícil de ver, você tem que pensar em cenários de exceção, enfim, as plataformas não foram pensadas, trabalhadas para isso, tá bom? Então é o seguinte, a recomendação que eu dou é você criar eventos não olhando só para o dia do feriado, mas olhando para antes e depois. Você vai criar um período maior do que o próprio feriado em si, tá bom? O que mais aqui, ó? E aqui é o outro pulo do gato, ó. Criar um plano de tarifa. Isso daqui, para algumas pessoas, eu estou falando japonês. Plano de tarifas ou linhas tarifárias é uma estratégia desse ramo da hospedagem, que é o seguinte: qual o tipo de reserva que é mais vantajosa para o nosso negócio, para a nossa acomodação, para a nossa hospedagem? Concorda comigo que são as reservas mais longas? Por que as reservas mais longas? Porque as reservas mais longas pagam mais dinheiro, o valor é maior, e dão menos trabalho. Que menos trabalho? Você não fica fazendo faxina toda hora, não fica lavanderia toda hora, aquele que algumas pessoas, né, gostam do inglês, chamam de setup, que é o tempo de preparação. E eu gosto de trazer um cenário, apesar de ser hipotético, didático, que é o quê? Imagina o seguinte, 2 cenários. Um mês tem 30 dias. O que você prefere? 2 reservas de 15 diárias ou 30 reservas de 1 diária? Com esse exemplo, eu acho que fica mais fácil visualizar. Por quê? 30 reservas de 1 diária é uma loucura, é uma correria. Então, o que acontece? Reservas mais longas tendem a ser mais vantajosas. E o plano de tarifa é exatamente para isso. Você dá uma contrapartida como? Você cria linhas tarifárias para tornar a sua acomodação, para tornar a sua hospedagem mais atrativas para reservas maiores, tá certo? E aí é o seguinte, eu já vou mostrar na prática como a gente faz isso, só que eu trouxe uma dica bônus aqui para fechar com chave de ouro essa parte, que é, se possível, se você já trabalha há algum tempo, você levantar o histórico de reservas. Por quê? Porque o seu histórico é muito poderoso, vale ouro, porque você já tem uma base de quanto você pode cobrar, de um bom ponto de partida. E a tendência é, quanto mais tempo passa, quanto mais você trabalha, quanto mais avaliação você recebe, melhor ranqueado fica a sua acomodação dentro das plataformas, se você está anunciando, por exemplo, e você tem condição de cobrar diárias maiores. Então, o histórico é excelente para pelo menos ter um ponto de partida. Por quê? Você passa a precificar com base na demanda e você passa a precificar com base no seu histórico. Porque a melhor comparação que você pode fazer é a sua acomodação com ela mesma. De preferência, pegando os mesmos meses de 2 anos diferentes, tá certo? Então, precificar usando com base no histórico é ótimo, diferente de precificar olhando o concorrente. Por que precificar olhando o concorrente não é bom? Você não sabe qual é o objetivo do concorrente. Tem pessoas que, por exemplo, com aluguel de temporada, deixam um imóvel lá só para ver no que vai dar. Às vezes a pessoa até mora no imóvel, ela só aceita sair se pagar uma diária muito alta. E você está se baseando por essa acomodação. Ou às vezes a acomodação que você está se comparando está num momento diferente. Ou está melhor posicionada, está pior, já está mais tempo, não está tanto. Enfim, tem alguns trabalhos ali que você não consegue enxergar no anúncio, que são trabalhos de bastidores, como por exemplo a precificação. E aí você fica se comparando, a sua acomodação com outras que às vezes não é justa. E aí você fica delegando, terceirizando uma função totalmente estratégica, que é a precificação, com base em terceiros que você nem sabe se realmente sabem fazer, como fazem, os critérios que usam. Ou seja, é o que eu gosto de brincar, que é o erro duplamente qualificado. Às vezes um anfitrião ou um gestor de meio de hospedagem copia outro ou se precifica baseado em uma acomodação de terceiros que nem conhece e, enfim,
Qual que é o embasamento disso? Não tem. Então o melhor embasamento é o histórico e, claro, a demanda, tá? Se tiver histórico, ótimo. Se não tiver, você está criando agora. Fechou? E agora é o seguinte, para fechar a aula com chave de ouro, eu vou trazer um exemplo para a gente aplicar cada um desses pontos, tá? E lembrando, tá? Para não pecar por falta, prefiro pecar pelo excesso. Isso que eu estou falando, da forma mais consistente, mais completa, eu tenho quase certeza que não é possível direto nas plataformas. Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, Decolar.com e por aí vai, tá? Ah, Henrique, então como que é possível? Tem uma coisa que chama Channel Manager, ou PMS, que é Property Management System. Enfim, são softwares, sistemas que meio que trabalham de bastidores e eles têm várias funções. Uma delas é centralizar, você anuncia em mais de uma plataforma. Então, se chegar uma reserva na plataforma, o software bloqueia praticamente na hora. Ah, você muda um preço. No momento que você muda no software, dispara para todo mundo. Você centraliza algumas coisas ali, no anúncio, as fotos. Mudou no software, enviou para as plataformas. Enfim, isso é um Channel Manager, tá? Que normalmente quem tem aqui já está um passo à frente ali no sentido de mais profissionalizado, querendo fazer a coisa acontecer. Fechou? E aí, agora vamos ver um exemplo, tá? Na prática, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Eu trouxe o feriado do 12 de outubro de 2022, que cai numa quarta-feira. Vocês lembram o que eu recomendei fazer? O primeiro é levantar todos os feriados. Trouxe esse aqui de exemplo. O segundo, eu recomendei o quê? Criar um evento ou um pacote para esse feriado, com uma folga antes e depois do check-in. Do check-in não, antes e depois do feriado. O feriado é uma quarta-feira, dia 12. Aí o que eu faço? Qual que é a estratégia de precificação do Mikasa Sukasa? Já começa dia 12, é uma quarta, eu vou começar esse evento na sexta-feira anterior. Então eu vou começar, dia 7/10, tá? Que é uma sexta, beleza? Sexta-feira. Aí o que acontece? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta é o feriado, quinta, sexta, sábado e domingo. O que eu vou fazer? Eu vou terminar esse evento, esse pacote aqui no domingo, 16/10. Domingo. E aí é o seguinte, isso daqui, eu comecei no 7, vamos lá, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? São 9 diárias. 9 diárias. Por quê? Eu estou começando nessa sexta-feira e terminando nesse domingo. Para quê? Porque o feriado está nesse meiozão aqui. Está no dia 12. Então, qual é a estratégia do Mikasa Sukasa? Eu pego uma gordurinha antes, pego uma gordurinha depois e crio esse pacote, eu crio esse evento. Tá certo? É assim que eu faço. Mas por que, Henrique, tanto tempo? Eu faço assim, para quê? Para estimular reservas maiores. Porque eu não quero uma reserva que a pessoa só fique na quarta. Eu gostaria de uma reserva que ela fique o maior tempo possível. Então, eu crio um feriado, um período grande. E aí, qual o terceiro passo? Eu faço um plano de tarifa. São 9 diárias. Vou te dar um exemplo aqui. Eu crio 1, 2, 3, 4 planos. Um com 3 diárias. Aqui é diária, tá? 5 diárias. 7 diárias. E 9 diárias. Aí o que acontece? A primeira linha do plano de tarifa é o valor base, então não tem percentagem de desconto. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu cobre R$200. Se a pessoa ficar 15 dias, o que eu faço? Eu vou dar um desconto para ela. Vou dar um desconto de 15%. Seria o quê? Iria para R$170. Dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Não, mas se ela ficar 7 dias, dou até mais, dou 25%. E por aí vai. Se ela ficar os 9 dias, eu vou dar para ela, sei lá, 35%. Por quê? Henrique, 35 é muita coisa. Mas ela tá ficando os 9 dias e realmente sai um valor bem mais em conta, mas para mim também é jogo. Então o que eu faço mais uma vez, eu crio um evento um período maior, tá vendo? Aqui no meu caso é 9 dias. Eu recomendo que você pode fazer 7. Se você quiser, você pode até fazer 5. Mas aí, na hora de criar as linhas tarifárias, você tem que fazer de acordo com o evento que você criou. E aí você... se a pessoa quiser ficar só 3 dias, nesse meu caso aqui, ela vai pagar R$200. 4 dias, ela vai pagar R$200. Se ela for ficar 5 diárias, aí já pula para 170. Você pode criar uma... você pode botar... isso daqui você que decide, tá? Você pode botar uma linha de 2 diárias, de 4, de 6, de 8. Então... você tem total liberdade de criar e dar o desconto que você quiser. Mas isso é interessante por quê? Porque a gente afasta só as reservas curtas, baratas, o período não fica ocioso, porque agora é tudo um pacote só, tá? Talvez aqui 9 seja muita coisa. Eu gosto de fazer assim porque assim eu testei e funcionou para as acomodações que eu administro. Mas eu recomendo que você, às vezes, 9, bota 7, bota 5, aí customiza aqui as diárias, tá? E isso daqui
pelo menos nas acomodações que eu já testei, deu muito certo. Inclusive, alunos da mentoria Minha Casa Sua Casa estão aplicando e tendo resultado. E eu estou vindo aqui com toda a segurança e tranquilidade passar para você, tá certo? Porque assim a gente se blinda de reservas curtas, mais uma vez baratas e feriados ociosos, e aumenta as chances de ter reservas mais vantajosas. E aí, o que eu recomendo? Surgiu vamos supor o seguinte, são 9 diárias. Vamos supor que surgiu uma reserva para 5 diárias, tá? O que eu recomendo? Você vai ter 4 diárias que vão estar com esse valor alto, tá? O que eu recomendo? Você tem duas opções. Ou você vem e altera... Gente, isso que eu tô falando é um pouco mais técnico, tá? Se você não entender, tudo bem, coloca nos comentários, que depois eu posso até gravar um vídeo só para explicar essa parte mais específica. O que você faz aqui, ó? Você altera o pacote exatamente para o tamanho da reserva. Por quê? Vai que aquela reserva é cancelada. Você não pode simplesmente cancelar o pacote, que se a reserva é cancelada, vai chegar uma outra reserva depois e vai conseguir reservar com preço normal. Então, depois que você consegue uma reserva, eu recomendo que você venha aqui e altere o tamanho desse período do evento para o período da reserva. Para quê? Para as diárias, as diárias sem ser as reservadas, as 4, você não fica cobrando preço de feriado. Tá? O nome disso, tem uma técnica do Minha Casa Sua Casa, chama os grandes diferenciais, tá? Gestão ativa. O que é gestão ativa? Todo dia a gente tem que dar uma olhada na precificação, tá? Principalmente para cenários como esse aqui. Então, se você tem um feriado e conseguiu uma reserva, eu recomendo que você ajuste para o tamanho da reserva. Para quê? Para as demais reservas, as 4, nesse exemplo aqui, não ficam com preço de feriado, tá? Ou você espera dar o período de cancelamento gratuito, passar o período de cancelamento gratuito, se você tiver, né? Se você não for política flexível, para quê? Para conseguir pensar se cancela ou não o evento. Eu não recomendo que cancele, eu recomendo que pelo menos deixe do tamanho. Mas enfim, isso daqui eu sei que já é muito técnico, acho que é muita informação. O que é importante é vocês entenderem que é possível fazer isso. Infelizmente não é possível direto no Airbnb, direto na Booking, mas dá para fazer. E eu tô te trazendo isso por quê? Porque os maiores players, as maiores empresas, as acomodações que mais têm resultado, usam isso, fazem isso. Talvez não exatamente como com 9, com essas linhas, mas é essa estrutura. Mais uma vez, pessoal, precificar não é definir um valorzinho, é uma estrutura baseada em 4 pilares. Dos 4 pilares, a gente viu aqui, ó, temporadas e eventos, e a gente viu o plano de tarifa. Além desse, tem preço personalizado por dia da semana e preço base da tarifa, que eu já gravei outros vídeos falando só disso. Tá beleza? O que eu quero saber é o seguinte: essa aula mais te ajudou ou mais te confundiu? Deu para entender mais ou menos como faz? Deu para abrir um pouco a cabeça, ver como que precifica um feriado? Quero a sua opinião, quero a sua sugestão, deixa os comentários aqui e ó, espero te ver na próxima, combinado? Grande abraço, grande beijo, fui!